Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 16. Diz assim a palavra de Deus: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, e vou já explicar que carta é esta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir lições valiosas aqui contidas, nos atendo ao que originalmente o próprio escritor da carta tentou dizer, para que nós possamos assim aprender de uma maneira correta. Toca nos nossos corações, nos que já somos salvos em Cristo, e nos que ainda precisam desta salvação. Se houver aqui alguém em nosso meio assim, que essa mensagem seja mais um empurrão, um incentivo para que essa pessoa vá até Cristo, o nosso Salvador. É para Ele que nós oferecemos esta pregação e em nome dEle, amém. Um texto longo, não vou examinar versículo por versículo, como às vezes fazemos em 2 Coríntios. E Paulo, ele escreve, diz uma coisa e muda um pouquinho de assunto, aí volta de novo e repete, e eu notei isso com muita clareza nesse texto. Então eu vou fazer uma divisão lógica do texto, não em termos da
da ordem dos versículos. E não vou comentar cada versículo, cada palavra não, porque é longo. A linguagem não é fácil, o raciocínio não é fácil. O que ele quer dizer em algumas coisas, às vezes é muito fácil, é muito claro. Mas, antes de tudo, o aspecto histórico, ele fala muito nessa carta, na tal da carta, que carta é esta? Eu comentei na primeira pregação sobre 2 Coríntios, já faz acho que bem um ano que eu comecei a expor esta carta, eu disse que há várias maneiras de se encarar as atividades de Paulo junto à igreja de Corinto. Quantas cartas ele fez de fato? Ele não fez só 2 cartas, é óbvio que ele não fez só 2 cartas, ou 3 cartas, ou 4 cartas. Agora, 2 delas foram tiradas por Deus para fazer parte do cânon sagrado, que são os livros que acompanham as Escrituras, e 2 delas, então, foram inspiradas pelo Espírito Santo. As outras 2 não foram no sentido de serem obrigatoriamente palavra de Deus, como estas 2 que nós temos são. Então, isso eu já expliquei para vocês na primeira pregação. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele já fala, como eu vos escrevi. Então, é claro que ele já tinha escrito uma. Então, a primeira aos Coríntios não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é para nós, a primeira inspirada. Então, de uma maneira muito resumida mesmo, ele esteve em Corinto, fundou a igreja lá, depois, mais ou menos um ano, ele fez uma carta para a igreja, esta primeira que nós não conhecemos. Aí depois ele estava em Éfeso e começou a receber notícias não muito boas da igreja lá em Corinto. Então ele faz uma segunda carta para Corinto, que é a nossa primeiro aos Coríntios. E depois ele faz uma visita a Éfeso. Eu estou aqui, não estou baseado na Bíblia ao dizer isto, mas numa maneira de ver as atividades de Paulo junto à igreja. Lá no céu nós chegamos, descobrimos que ele não fez 4 cartas, foram 5, ou foram 3, ou foram só as 2 meditando na Bíblia, não altera coisa nenhuma do que eu estou dizendo no sentido bíblico. Agora, historicamente não temos informações, então a gente procura construir algumas sugestões de como é que procedeu-se, então, o ministério de Paulo com relação aos irmãos. Mas é uma maneira de fazer com cuidado de observar como estou fazendo, de que é sugestão. Então, parece que ele, depois de fazer essa segunda carta aos Coríntios, que seria a nossa primeira, ele foi pessoalmente a Corinto, houve problemas lá, estava havendo problemas de divisões lá, e houve um problema sério com ele, lá, alguém de alguma forma maltratou muito a Paulo, acusou injustamente Paulo, e tinha pessoas na igreja que não estavam a favor de Paulo, já temos dito isso várias vezes aqui, e um certo elemento de uma maneira muito especial, muito mais forte, fez um agravo contra Paulo, e alguns irmãos não se incomodaram muito com isto, outros acreditaram mais ou menos no que essa pessoa tinha dito. Então foi uma situação desconfortável, muito, muito difícil. Quando Paulo chegou de lá, fez uma terceira carta para Corinto, que é esta carta que ele fala aqui no nosso texto, que ele fez a carta e se arrependeu de ter feito, porque entristeceu os irmãos. Então, que carta é esta? É óbvio que é uma carta anterior a esta, segundo aos Coríntios, porque ele está comentando sobre esta carta passada. Então, ele mandou a carta, uma carta dura mesmo, para eles. Quando ele mandou, ele ficou muito ansioso sobre o resultado que essa carta ia dar, como é que os irmãos iam aceitar lá. Já estava uma situação difícil, uma situação muito delicada, e ele manda esta carta muito dura. Ele ficou muito, muito angustiado. Isso eu já comentei também no passado, quando ele fala disso no capítulo 2. Então, ele parte para Macedônia, região da Macedônia, talvez a cidade de Filipos, não temos certeza, para encontrar Tito com a resposta, porque ele mandou Tito levando esta carta dura. E Tito não chegava. Agora nós vamos ao capítulo 2,
Lamento perder esse tempo, perder não, me investir todo esse tempo com essa parte histórica, mas assim vocês não vão entender nada. E a Bíblia foi feita para nós entendermos até onde pudermos. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, claro que eu já preguei sobre estes 2 versículos, né? Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, que ele tinha mandado para Corinto com a carta dura, e estava ansioso pela resposta. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Pronto. No versículo 14, a sequência, graças, porém, a Deus que em Cristo, que nos conduz em triunfo. Na época eu observei, mas o que tem esse conduzir em triunfo com o versículo 13? Muito pouco ou quase nada, porque ele começa aqui uma longa digressão. Ele vai falando de outros assuntos, e Tito fica de lado. A história que ele estava contando, que estava angustiado porque não conseguia encontrar Tito, então esteve em Trode, abriu-se uma porta lá, mas na cabeça dele não conseguia fazer nada enquanto não encontrasse com Tito. Foi para Macedônia, talvez cidade de Filipos, mas não encontrou Tito. Aí ficou mais angustiado ainda. Aí, pronto, para esse assunto, aí vem o restante do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, lá no versículo 5, porque quando, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Parece que ele está falando do versículo passado, lá de capítulo 2, versículos 12 e 13. É como se ele não tivesse pulado muito até chegar lá, era o jeito de Paulo. Então a gente tem que ligar uma coisa com outra para poder compreender. E graças a Deus pelas digressões de Paulo, porque tem coisas belíssimas, claro. Todos esses capítulos que nós temos explicado e pregado fazem parte dessa enorme digressão. Então, Paulo volta ao assunto, agora ele volta ao assunto, que ele está na Macedônia, esperando Tito chegar de Corinto, com a resposta, com o resultado. O que aconteceu lá? Explodiu a igreja, receberam mal, receberam bem, estão com mais raiva de mim ainda, ou entenderam que eles erraram ao não me apoiar, estarem indo com conversas falsas, de falsos mestres que tem lá, como é? Então aí, esta parte do capítulo 7, do 5 ao 16, fala disto. Então a primeira divisão, eu dividi em 3 partes lógicas, como eu falei. A primeira é a angústia de Paulo esperando Tito, que é só o versículo 5. Esta parte é um versículo só, que é o primeiro. É impressionante como ele descreve o estado dele, a maneira como ele estava. Vocês olhem bem as expressões. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Então estava sob pressão. Se fez falta um alívio, você estava precisando de alívio, porque estava sob pressão. Quem não está em pressão, não está pensando em alívio, óbvio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Segunda expressão. Lutas por fora. Terceira. Temores por dentro. Quarta. Então, de 4 maneiras diferentes, Paulo descreve, resume o que ele estava passando. Um momento extremamente difícil para ele. Lutas por fora, não sabemos o que aconteceu, um tipo de perseguição, um tipo de problema com alguma autoridade. Ele sempre se envolvia em problema, porque ele ia pregar a palavra de Cristo e havia reações. Mas talvez a maneira dele dizer lutas por fora e temores por dentro é para dizer de todo jeito. De todo jeito eu estava muito irrequieto, lutando, com medo, temores, atribulado de todo jeito.
Só faltou Paulo dizer assim: irmãos, eu estava muito ruim. Eu estava para baixo, mas muito. Irmãos, eu estava liquidado. Eu estava liquidado, estava destroçado, de todo jeito. O medo, tenso, ansioso, preocupado, eu estava, era ruim. Parece com alguém em certas fases da vida. Você? Eu pensei em mim. Nós. Qual de nós aqui não já enfrentou situações que poderia dizer: eu estou ruim? Talvez aqueles mais calados, aqueles mais fleumáticos, os mais orgulhosos, eu não sei o que mais, mais discretos, não passem isto. Estão sempre com um sorriso nos lábios e serenos aparentemente, mas diante de mim você pode até ter esse jeitão, diante dos outros, mas todos sabemos que você é fraco, que é danado. Você é fraco, eu sou fraco, todos nós encontramos tribulações de todo jeito, medos, temores. Você não é um pingo melhor do que Paulo. Fica o consolo. É normal o crente ter momentos de peso, de medo. Medo. Eu fico quase de briga quando eu ouço, ainda bem que não é muito comum, mas quando eu ouço um crente dizer: medo é pecado, de maneira absoluta. Medo de avião é pecado. Medo de ficar preso no elevador é pecado. Chega perto da altura e não gostar de altura e ficar com medo da altura é pecado. Falta de confiança em Deus. Eita. Não é bem assim. Não é bem assim. É claro que o ideal é nós não termos medo, não é nós confiarmos em Deus, é nós ficarmos tranquilos, é o ideal, sim. Mas faz parte da nossa fragilidade esse tipo de sentimento de insegurança, ou de medo, ou de pavor, seja do que for, de intranquilidade. É uma mistura, gente, é uma mistura de sim, do pecado que há em nós, mas da fragilidade que o pecado provocou em nós, fraquezas. Daí Paulo, um gigante na fé, nós tanto falamos nele, e ele diz com muita ênfase, não podia ser, ia ficar até demais se ele dissesse mais do que 4 expressões numa frase só, denotando o tamanho do peso que tinha sobre aquele homem. Eu estou certo. Interessante que ele não dá a menor intenção de que estava aqui se arrependendo de uma situação pecaminosa, que foi um erro dele ter estado assim. Curiosamente, ele não fala, ele vai falar que depois disso teve muito, foi alegria. Alegria, e o texto aqui fala de alegria. Inclusive, o título da pregação é Teimosamente Alegre. É o título da pregação, que eu vou deixar mais claro no final. Mas teimosamente alegre. Porque ele fala muito da tristeza, da tribulação, para contrastar e enfatizar a alegria que teve depois. Não é que ele estava arrependido e se sentindo um caco diante de Deus, porque teve medo e tal. Não estou dizendo que repito, não é saudável. Tá a pessoa com medo, angustiada e tal. Ninguém quer isso, não vamos ter isso no céu, não. Mas não precisa encarar por um aspecto muito rígido, muito duro, pecado. E só pecado, ponto. Não é bem assim. Eu creio firmemente que Deus, em momentos assim, Ele olha muito mais para o aspecto da nossa fraqueza do que da nossa pecaminosidade, que está lá também. Não dá para separar uma coisa da outra. Mas eu acho que Deus tem um olhar muito especial para o aspecto de fragilidade, de fraqueza, de carência, de necessidade. Veja Jesus, o ministério de Jesus,
como ele se compadecia das pessoas, e as pessoas pelas quais ele se compadecia eram pecadoras, claro. Então fica aqui um consolo para cada um de nós que passa por momentos assim na vida, uns mais e outros menos, mas todos passamos, sem exceção, assim eu entendo, de que essas angústias fazem parte desta vida aqui. Muito bom. Então, primeira parte, angústia de Paulo, esperando Tito. Segunda, consolo de Paulo. O crente não tem, graças a Deus, somente momentos ruins e angustiosos. Vem Deus, o grande Consolador, e nos conforta. Não vou falar muito do aspecto de Consolador de Deus, porque ele já falou muito isso logo no começo da epístola, e eu falei abundantemente sobre a questão de Deus consolar, Deus nos conforta e tudo mais. Então, é o Deus que nos consola. E ele consolou Paulo. Esse consolo de Paulo, ele veio de 3 formas. Primeiro, a própria chegada de Tito, no versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, mais uma vez, ele não deixa passar o fato de que é Deus quem consola. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Acho que uma das coisas melhores na vida é você encontrar alguém que você queria encontrar. Estava com saudade, estava tendo necessidade de esclarecer algum problema, ou de dizer algum sentimento, mas você precisava desesperadamente de um encontro pessoal. E você consegue. Pode pensar que dos momentos bons na sua vida é quando você encontrou pessoas que você estava angustiado por algum motivo, pela ausência daquela pessoa e desejava ansiosamente encontrá-la. É um dos momentos gostosíssimos da vida. E aqui Paulo vibra quando ele encontra Tito. A própria chegada de Tito foi uma forma de consolo. Segunda forma de consolo. Tito, como é que lhe receberam? Me botaram para fora da porta da igreja. Foi duro, gritaram comigo, não entenderam a sua carta, foi um horror. Então, ele estava preocupado com esse relatório de Tito, antes de perguntar, ou de Tito dizer como é que foi, dele colocar, como é que foi a reação dos irmãos para com o próprio Paulo, que escreveu a carta. Ele estava preocupado em saber como é que receberam quem levou a carta. Tito. Tem aquela história, né, que não sei o que não merece pancada, o portador não merece pancada, não tem isso? Tito era o portador de uma carta duríssima, pois deram pancada em Tito, ou como foi? Pronto, foi o segundo motivo de consolo dele. Tito estava apaixonado, voltou apaixonado pela igreja de Corinto, versículo 7. Aí vem a mistura de versículos, conforme vocês vão ver que deu um trabalho desenlinhar isso e colocar de uma maneira bem lógica. Versículo 7. E não somente com a sua chegada, ou seja, a alegria não foi só pela chegada pura e simples de ver o meu velho amigo, meu discípulo, não. Além disto, pelo conforto que recebeu de vós. Pule para o 13. E acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Segunda maneira de Tito dizer, foi muito legal lá. Primeiro, eles me consolaram, eles me confortaram, me receberam com conforto lá. Eu estava preocupado, tenso, mas me confortaram lá. Segundo, o meu espírito foi recreado. Na realidade, essa expressão espírito recreado é uma só. No grego, a ideia aqui é de descanso, de leveza. Então, foi um momento tranquilo para Tito. Não foi uma coisa pesada, difícil, foi leve. A ideia de recreio é esta, é uma pausa, quando estamos em aula, ao recreio. Na época de criança a gente se lembra muito, doido para a hora do recreio, porque era a hora de descanso, de parar daquela atividade, uma coisa leve.
agradável. Então, foi assim para Tito. Não terminou, versículo 15. E seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Esse seu aqui é de Tito. Por isso eu disse que ele estava apaixonado pela igreja. Ele voltou apaixonado pela igreja. O seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da vossa da obediência de todos vós. Opa! Entenderam o peso de Tito, o enviado do grande apóstolo. De como recebeste com temor e tremor. Curioso, ele fala em recreio, ele fala em descanso para Tito, fala em conforto e ao mesmo tempo, olha o equilíbrio. Eles entenderam que Tito era um enviado do apóstolo Paulo, vinha com uma carta muito séria, dura e difícil nas mãos, então ele tinha uma obra ali de Deus, ele estava com um ministério ali para ser desempenhado, vamos dizer, uma atividade, uma tarefa para ser realizada ali, e eles entenderam isso, tiveram a graça de Deus de entender, a ponto de serem submissos a Tito. Naquilo que Tito falou, não temos os detalhes, mas a atitude deles é que estavam recebendo a visita de alguém que precisava ser obedecido, até mesmo temido. Certamente eles viam por trás de Tito, Paulo, e por trás de Paulo, Deus, claro. Tudo isso, conforto, espírito recreado, obediência, com temor e tremor, mexeu com as entranhas de Tito. Quando ele fala aqui no versículo 15, entranhável afeto, é uma expressão só, também, que significa no grego, entranhas, pode ser intestino, pode ser coração, pode ser qualquer órgão nosso. Na época, eles achavam que o centro das nossas emoções estava aqui dentro, de nós, nos nossos órgãos. Daí veio a ideia de nós dizermos, a gente acha meio ridículo, né? Intestino, fígado, centro das nossas emoções, mas nós puxamos dessa ideia, o quê? Coração. A gente não nota, ridículos são eles, e nós. É a mesma coisa. Porque o meu coração está todo... Sei o quê? Sabe o que é um coração, meu amigo? Quer ver a foto de um coração? Sabe para que serve um coração? Isso é carne, um músculo batendo, lá cheio de válvulas e tudo, mas você vem dizer que o seu coração, tá isso, é ridículo, não é ridículo. É porque usa então algo para expressar, usa um órgão para expressar o centro das nossas emoções. O que nós fizemos foi concentrar. Essa expressão aqui do grego era muito geral, alguma coisa interna, algum órgão interno, e virou coração, que são as emoções mais fortes de uma pessoa. É uma palavra forte quando ela é utilizada. Por isso é que eu disse aqui, já 2 ou 3 vezes, que Tito voltou apaixonado pela igreja de Corinto, porque é o que Paulo está dizendo. O seu afeto, estranhável afeto, cresce mais e mais para convosco. Ele voltou apaixonado pela igreja de Corinto. E isso deixou Paulo muito feliz. Foi uma das maneiras que Deus usou para consolar Paulo, além da própria chegada de Tito. Já notou que as alegrias mais fortes e puras que você já teve na vida, provavelmente nem foi por algo que aconteceu diretamente com você, mas com alguém que você ama? Pode pensar. Anote aí os momentos mais felizes da sua vida. 10. Você vai notar um percentual alto, provavelmente, que muitas delas não aconteceram com você diretamente. Foi com sua mãe, foi com seu pai, foi com seu filho, com sua filha, foi com alguém que você ama bastante. E aquilo que aconteceu com aquela pessoa foi tão bom, foi tão maravilhoso, que encheu você de alegria. Exatamente isso que Paulo está transmitindo aqui. O que aconteceu com Tito foi tão bom, e ele amava Tito, era um discípulo dele, um amigo dele, que ele se sentiu muito feliz. O apóstolo João disse que a maior alegria que ele tem, qual é? Lembram?
A maior alegria que eu tenho quando o meu salário aumenta, quando eu faço um grande negócio, quando o meu terreno dobrou porque fizeram alguma coisa do lado muito boa, quando eu encontro umas liquidações boas numa loja e me encho de roupa barata e boa. Essa é a alegria boa que eu tenho. Que meus filhos andem na verdade. A maior alegria que eu tenho, é que os meus filhos andem na verdade. Não é nem com ele próprio. Não tem nada com ele próprio. É belíssimo esse princípio. Poderíamos explorar muito, não vou tocar para frente. Mas e lembrar que o Senhor Jesus Cristo se alegra muito com o que ocorre conosco. A minha alegria é que estejam comigo aqueles que me deste. E ele sabe que o grande beneficiado disso tudo não é ele não, somos nós que estamos na presença dele, altamente felizes, alegres, vibrando, por estar pecadores miseráveis, sem mérito nenhum, salvos pela graça e eternamente na presença dele. Ele sabe que nosso coração estaria transbordando de felicidade. Então ele diz, a minha grande alegria é que ele esteja comigo, vejam a minha glória, curtam esta glória, cresçam com esta glória, que eles vão ver em mim. Ele é Deus, gente. Ele não vai ganhar, não vai ser adicionado, em essência, nada a Cristo, com a nossa presença lá. Claro, ele vai ter uma alegria profunda dele próprio, sem dúvida. Ele se alegrou quando viu o resultado do trabalho da alma dele, Isaías diz lá. Tudo bem. Mas note que uma alegria dele está olhando para nós. Então procure aumentar este princípio na sua vida. Em vez de ficar concentrado demais, seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, naquela turminha ali ao seu redor, procure se relacionar mais com irmãos em Cristo, com pessoas, para que esse tipo de sentimento chegue até você e você comece a se alegrar com mais coisas que acontecem, coisas, no caso, agradáveis, que acontecem a pessoas que você ama. A vida vai ficar muito mais rica, mais colorida, do que só aquele grupinho do qual você já está acostumado. Terceira forma do consolo de Paulo ter chegado a ele. Aí vai, agora é o centro. É a maneira como eles reagiram quanto ao próprio Paulo. Tudo bem, Tito. Estou muito feliz, sinceramente feliz, que você foi muito bem recebido, lhe trataram lá com respeito, com amizade, lhe recrearam lá e tudo bem. E quanto a mim, Tito, devia estar muito ansioso. E o que ele ouviu de Tito o deixou transbordando de alegria. Versículo 7, segunda parte, os pedaços aqui de Paulo no texto dele. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade. Tito me falou da vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim. Ele usou aqui 3 palavras. Os irmãos se lembraram de Paulo, choraram com saudade dele, e talvez por remorso, por muitos terem embarcado nas más conversações sobre Paulo, na maneira como reagiram a Paulo, e zelo por Paulo. Versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? É o mesmo assunto. Ele pula do 7 para 11 aqui no mesmo assunto, que ele vai e vem. Mas ele volta a repetir. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Agora ele vai falar em 6 reações, ou 6 coisas que causaram nos irmãos lá esse cuidado, essa diligência, essa dedicação dos irmãos. Primeira, defesa,
Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. De uma maneira rapidamente, defesa, a ideia aqui, a NVI tem desculpas, não desculpas esfarrapadas, mas no bom sentido, como um contraste a descaso. Eu não estou nem aí, porque aconteceu, se Paulo se chateou, se eu lamento muito. Não. Paulo ficou triste, o apóstolo ficou triste. Mas é porque... Então eles se tocaram e resolveram se defender ou se explicarem de uma maneira correta, de uma maneira saudável. Essa é a ideia aqui. Eles se tocaram, que é uma expressão que a gente usa muito. Se toca, rapaz. Você não está vendo o problema disso aí? Pronto, é isso aqui. Eles se tocaram. Epa, parece que nós mexemos com o apóstolo Paulo muito mais do que estávamos pensando. Indignação, segunda palavra que ele usa. Obviamente pelas injustiças feitas a Paulo, pelo que causou o mal a Paulo, pelo que se aproveitou daquilo para falar mal de Paulo. Temor, estava mexendo com coisas muito especiais, com o servo de Deus, mexendo com as coisas de Deus. Temor, saudades, repetido no versículo 7, zelo, já tinha falado no versículo 7 também, e vindita, é uma palavra que a gente nem usa, significa desejo de ver justiça feita, e tem exatamente assim na Nova Versão Internacional, desejo de ver justiça feita. Então, que desejo de vocês, Paulo escrevendo, de corrigirem isso, de consertarem isso e de fazer o que precisa ser feito. Então, tudo isso mostrou a Paulo, não vou me deter mais nas palavras, que havia irmãos da igreja de Corinto que estavam lúcidos, talvez mal informados, talvez errados mesmo, não deram a devida atenção ao assunto, mas agora estavam, sim, conscientes perfeitamente com a carta de Paulo. Foi preciso uma carta, uma bomba, carta dura, como vamos já comentar, para que eles entendessem e quisessem ver, vamos corrigir isso aqui, a justiça feita, tiveram saudade de Paulo, e mexeu e derreteu o coração deles de uma maneira correta. Pessoas que entenderam de fato as motivações de Paulo, a posição de Paulo naquilo tudo, e obviamente isso gerou muita alegria em Paulo, a ponto dele generalizar, dizendo aqui, tudo isso eu vejo que vocês estão inocentes nessa questão. Não 100% das pessoas, mas a maioria estava realmente... esse inocente aqui é uma palavra que ele usa no sentido de limpo deste assunto. Parece que era um grupinho menor do que ele pensava, que eles estavam realmente dando problemas. Irmãos, há ocasiões, você já deve ter notado também, que parece que o mundo todo está contra você, que tudo dá errado, e você encontra resistência aqui, resistência ali, e realmente acontece. Muitas vezes as pessoas são más, em princípio, mas, ou porém, procure ver as coisas de um ângulo mais leve, mais largo, mesmo com relação às pessoas que lhe interpretam mal, ou que não gostam de você, ou que parece que não gosta de alguém, não gosta de você, seja como for. Havia uma mistura grande de sentimentos na igreja de Corinto com relação a Paulo. Havia uma mistura grande. Tinha alguns que não gostavam mesmo dele. Mas parece que muitos, não é que não gostavam, é que... E muitas vezes a massa, a maior parte das pessoas, faz assim mesmo. Eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter nisso. Não, eu sei com Paulo, um irmão lá tratou mal a Paulo, ou irmão ou não, mas tratou mal a Paulo, e houve um problema lá, e Paulo saiu aqui triste, chateado, e eu não vou me meter nisto. Aliás, eu até ouvi que Paulo anda dizendo uma coisa e fazendo outra, conforme acusaram ele, já falei disso aqui também. Então, além de não se envolver, dá ouvidos a conversas maliciosas, nesta história de não querer se envolver, e muita gente reage a si mesmo, não se dá o trabalho de dizer, espera aí, o que houve? Vou falar logo com o pastor da igreja. Pastor, o que está acontecendo? Ou com o irmão envolvido em algum problema,
para saber e avaliar e se posicionar de uma maneira responsável. Isso é uma atitude cristã. Então, essa ideia, tudo bem, já é alguma coisa você não ficar gratuitamente contra, na oposição e criticando tudo que vê. Tudo bem, mas é meio perigoso essa história de não me envolvo. Não me envolvo. Deixa lá, em termos de igreja, agora eu estou falando. Vou aos cultos aqui, mas meio distante, e não quero nem saber muito o nome nem dos irmãos, nem do pai do fulano, a mãe da ciclana, não me envolvo. E se é confusão, se é problema, se é briga, dissensão, aí é que eu quero distância mesmo. Não é um bom procedimento, mas muitos procedem assim. E eu quero só, antes de continuar, dizer, às vezes, isso pode gerar uma ideia de que pessoas são contra você ou coisa assim, mas são menos do que talvez você está pensando. O ponto é, seja mais largo com essas pessoas, mesmo as que diretamente lhe agridem e aquelas que não lhe agridem tanto, mas terminam lhe hostilizando, lhe entristecendo, porque estão procedendo de uma maneira errada, não querem saber o que está acontecendo com você e acreditam em coisas erradas sobre você ou coisa desse tipo. Isso acontece em casa, acontece no trabalho, em muitos lugares. Então, seja mais largo e não julgue as pessoas como sendo tão ruins. Não, elas são. Mas dê uma margem, dê uma largueza, que muitas vezes a nossa tendência é ao contrário. Você viu? Viu o jeito que o fulano olhou para mim? E ele olhou para ti? Olhou. Um olhar horroroso. E talvez quando for falar com o irmão, pai, por que você me olhou de uma maneira tão errada? Eu nem lhe vi no culto. Então, é o oposto do que eu estou dizendo. É um espírito amarrado, um espírito já julgador, muito, muito severo. Bater em você, você fica todo armado, espinhado. Não é o que nós vemos em Paulo. Ele alargou-se para com os irmãos lá. Terceira e última parte. O motivo pelo qual ele fez a tal carta e a avaliação por ele ter feito. Versículos 8 e 9. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Mas, Paulo, que história é essa? Você se arrependeu ou não se arrependeu? Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fosse contristados. Paulo aqui, irmãos, é emoção pura. Ele está pensando pouco na elegância das palavras, da escrita. Ele está repetindo as palavras muito, aí vai numa direção, aí depois repete o que ele acabou de dizer há pouco tempo. É impressionante. A ideia é que ele está aqui vibrando, eufórico. Faça uma carta eufórico. Muito eufórico mesmo. Depois, leia um mês depois. Totalmente diferente do que você faria com cabeça mais tranquila. Ele estava alegre, vibrando, eufórico. E ele falou que a palavra contristado, ele disse se arrependeu, depois não se arrependeu mais não. Quase se contradizendo, não tem problema, é o que está na mente dele, no coração dele, ele está abrindo aqui, é uma carta muito pessoal, segundo aos Coríntios, e essa parte da carta em especial, embora venha outra lá na frente. Porque me alegro, não porque fossem contristados, porque ele já tinha dito antes que eles foram contristados. Ah, então você fica alegre com a nossa tristeza? Não é bem por isso, ele se explica. Mas porque fossem contristados para arrependimento. Segunda vez a palavra contristados. Pois fossem contristados, segundo Deus, terceira vez. Então não são frases muito elaboradas, não. Mas o que ele quer passar não é difícil, não. Aqui nesses dois versículos, depois no 10. Como a carta foi muito dura, a primeira reação dele foi se arrepender. Eu acho que eu exagerei. Porque nós estamos sujeitos a isso. Mas depois ele foi pensar melhor, ele foi refletir melhor e viu, não, eu fiz bem em ter escrito a carta. Aquela carta precisava ter sido escrita, pelo que aconteceu. Então, como se dissesse, eu não me arrependo mais não. Eu fiz bem.
Todos nós passamos por esse tipo de onda na avaliação que fazemos de alguma coisa. Às vezes, coisas que nós fizemos há um ano atrás, ainda não sabemos se erramos, se acertamos. A vida é complexa demais. Então ele concluiu que fez bem, mesmo que tenha causado tristeza a eles. Quando Tito chegou, confirmou. Paulo, eles ficaram muito tristes mesmo. Embora por um tempo, está escrito. Ficaram contristados por um tempo. Não foi tanto quanto Paulo pensou, a ideia de tristeza. A reação foi muito forte, como eu já expliquei lá, nas palavras de defesa, indignação, temor e tal. Então, de fato, por algum tempo, eles ficaram tristes. E até mesmo a tristeza deles, é o que Paulo diz, foi benigna. Porque foi uma tristeza, para arrependimento, 2, segundo Deus, causada por Deus, gerada por Deus, provocada por Deus. A tristeza, sim, é bom. Então, foi bom. Não me tem entristecido vocês em si, mas o que causou e as consequências dessa tristeza, as consequências foram benéficas. Versículo 10, uma visão geral aqui que ele dá de um assunto, uma lição interessante. Porque a tristeza, agora ele generaliza, agora ele está falando um princípio. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém causa pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que é isto? Não é difícil. Salvação aqui no contexto não é propriamente o início da salvação, em que alguém é levado à conversão dos seus pecados, arrependimento dos próprios pecados e tal. Pode incluir, e inclui, claro, no caso de alguém que não tem Cristo. No caso de alguém que tem Cristo, como muitos na igreja de Corinto tinham, a ideia aqui é salvação no sentido largo, tudo que inclui a salvação, depois do arrependimento e da conversão, da regeneração, o que vem? Vem a santificação, vem o crescimento espiritual, tudo isso pode ser chamado do processo de salvação. Então, há um sentido que você, que é crente, já está totalmente salvo em Cristo. E há um outro sentido correto também de dizer, a sua salvação em Cristo ainda está sendo efetuada. Não está errado. O sentido da palavra salvação na primeira frase não é exatamente igual ao outro aqui. Tem um aspecto bem mais largo. É exatamente o que Paulo quer dizer aqui. Então, uma tristeza de um crente que causa uma melhora no processo de salvação, ou é benéfica para o processo de salvação da pessoa, no caso, a santificação da pessoa, maior relação dele com as pessoas ao redor, maior comunhão com Deus, uma tristeza causada por Deus e que vem dele, é bom, é ótimo, é o que ele concluiu. Produz arrependimento para a pessoa crescer e se aproximar mais de Deus. A tristeza do mundo produz morte. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: tristeza do mundo, tipicamente, é a tristeza do não crente. Aquele que se vive em termos do mundo e voltado para o mundo e para as coisas daqui. Então, a ideia é tristeza de alvos não alcançados, alvos egoístas, alvos pecaminosos. A esfera em que alguém sem Cristo vive é pecado. Não é para a glória de Deus. Ninguém glorifica a Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, as tristezas das coisas daqui, pode ver que são causadas por um ego ferido, um ego não atendido. E é curioso pensarmos e verificarmos que é isso mesmo. Não 100% das tristezas,
um pai tem um filho doente, ele está triste por aquilo. Claro que não se inclui aqui. Então é importante saber o que Paulo quis dizer, especialmente no contraste. Ele fala de tristeza segundo Deus, que causa arrependimento para a salvação. Tristeza segundo o mundo, que causa morte. Então a ideia é esta aqui. Não leva à vida eterna, não tem nada a ver com vida eterna. E de fato a tristeza, até mesmo a tristeza de um pai por um filho doente, não tem nada a ver com vida eterna. Não edifica espiritualmente e tal. Aquele que não tem Cristo, não quer nem saber das coisas de Cristo. Não tem a ver. E o final daquele que não tem Cristo é morte. É isso que ele quis dizer aí. Versículo 12, já encerrando. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, não sabemos quem foi, o que foi. Tem algumas pessoas que pensam que é a mesma pessoa lá de 1 Coríntios, que cometeu incesto. Já expliquei que parece que não é, não vou entrar mais nisso, está lá gravado, vocês veem lá, se tiverem ter interesse em saber a explicação, porque que talvez não se refira àquele caso tratado em 1 Coríntios. Embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifestada entre vós diante de Deus. Uma frase difícil. Basicamente aqui, o motivo central da carta não foi exatamente a pessoa que fez aquilo, o que é que fez com ele. Não, mas ele disse assim. Não, mas falou assado. Não. Eu não queria tratar naquela carta dos méritos, dos detalhes, não. O que eu queria era colocar na mão de vocês a oportunidade de dizer: isso aqui está errado. Não apenas o que a pessoa fez, mas a maneira como vocês reagiram, a maneira como vocês encararam tudo isso, está errado. E estou dando oportunidade para vocês reagirem e ver se vocês vão ser solícitos para comigo, se vocês vão realmente atender o que eu estou colocando aqui. Basicamente esta é a ideia. E é gostoso quando o crente consegue agir mais em princípios, mais em coisas largas, em vez de firulas, de coisas pequenas. Dois irmãos brigando. Há um mês, um ano, porque começou lá um detalhezinho. Aquele comecinho da briga lá já tem importância quase zero. Quase zero. Não, você me disse isso, não foi isso que eu disse. Foi. Não foi. Admito que foi, mas o tom não foi isso. Agora entra no tom, aí pronto. O tom, a palavra foi, mas o tom não foi. E isso não tem futuro. Não é por aí. Vai mais largo. Vai mais na essência. Lição após lição de Paulo nesse sentido. Eu não escrevi para tratar do que aconteceu detalhadamente. Não, deixa os detalhes. Eu quero saber se vocês vão ser solícitos a mim ou não. Eu tenho autoridade sobre vocês ou não. Vocês têm em mim um apóstolo de Deus que fundou essa igreja aí, orientado por Deus, e dirigiu vocês um bom tempo aí em Corinto, orientado por Deus. Já disse que eu tenho uma chamada de Deus, fui chamado apóstolo, designado apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. Como é? Vocês vão me atender ou não? Isso é o que interessa. Então procure na sua vida tratar as coisas pelo que interessa, pelo que tem peso, não por coisinhas que até causaram uma situação. Mas é fácil a gente se perder quando vai por aí, se desgasta com coisas pequenas e o grande fica lá intacto. Que pena. Paulo não, tira os pequenos, vamos para o grande, vamos resolver isto. Versículo 14, porque senão alguma coisa me gloriei de vós para com ele, Tito, né? Não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Bonito isto. Antes de Tito viajar, Paulo falou dos coríntios. Paulo estava chateado com eles, triste com eles, preocupado com eles. Ele estava com divisões sérias lá, e haviam magoado Paulo, pelo menos um magoou, e a igreja reagiu de uma maneira não agradável. Aí Paulo enche Tito de informações
positivas sobre a igreja. Estou muito feliz, irmãos, porque tudo que eu elogiei de vocês, eu me gloriei em vocês, me gabei de vocês, para Tito, ele comprovou que era verdade. Não que os problemas tivessem deixado de existir, não, mas em termos mais profundos de caráter e de irmãos que merecem ser sacudidos, como Paulo fez com a carta, para poder enxergarem o que estava acontecendo e corrigirem o rumo, isso vai dar certo. Você vai ver como eles vão, como eles têm muitas vantagens e muitas virtudes. E uma grande virtude é olhar mais para as virtudes dos outros, das pessoas. Embora às vezes tenhamos que olhar os defeitos também, para poder falar, se entender, corrigir, aproximar e aperfeiçoar, mas o ângulo de Paulo aqui é muito claro. Ele falou coisas bonitas para Tito, e Tito disse, foi mesmo, tudo que o senhor falou era verdade. Finalmente, versículo 16, alegrem porque em tudo posso confiar em vós. Paulo podia ser ousado, a palavra confiar aqui tem um sentido mais de ousado. Eu posso ser ousado, ter coragem e tratar vocês como precisa ser tratado. Se é para ser mole, eu sou mole, se tem que ser duro, eu sou duro, tem que dizer verdades, eu vou dizer. Isso eu acho gostoso. Paulo encerra esse longo trecho assim. Eu fico muito feliz, porque eu posso confiar em vocês, eu posso ter uma certa liberdade com vocês, eu posso ser ousado com vocês, é o que significa. E é muito gostoso trabalhar com quem a gente pode abrir o jogo, sem pisar em ovos. Fico com pena, às vezes, em casamentos, em que um não pode dizer uma coisa para o outro. Nosso pisa ali explode, é nitroglicerina pura. Paulo estava dizendo o contrário aqui. Eu fico muito feliz, porque eu posso ser ousado com vocês. Posso fazer uma carta dura para vocês, como fiz, ao ponto de ter me arrependido por um tempo, porque eu sabia que entristecer vocês, entristeci mesmo, mas era necessário, e estou muito feliz, porque vocês mostraram que tinham condições de receberem uma carta daquela. E eu fiz certo, graças a Deus, ele dizendo, porque realmente tratei com vocês esse assunto dificílimo, dolorido, complicado, e eu tive a ousadia de tratar isso com vocês, a coragem de tratar, e foi muito bom. Se tem um assunto que você não pode falar com seu marido, com a sua esposa, porque há explosão, ore a Deus para lhe dar sabedoria e uma oportunidade para resolver isto. Quando digo resolver, não é se entender no sentido de concordarem. Tem muitas coisas que o marido vai discordar da esposa e vice-versa. O resto da vida é normal, são duas cabeças, duas pessoas. Mas é a ideia de assunto proibido, que não pode falar, se falar explode. Isso aqui é uma pena. Dentro do casamento, entre dois irmãos na igreja, entre dois grupos numa igreja, coisa desse tipo, isso divide, e isso empobrece muito a relação. Nesse aqui eu não posso falar com ele. Não pode, por quê? Não, porque uma vez eu disse uma palavra lá que não foi muito boa, e ele se ofendeu. Trata isso com ele, pede perdão, não usa mais a tal palavra ou tal conceito que o ofendeu tanto, usa uma outra forma, mas use, fale, tenha ousadia para falar, não é atrevimento, não é aquele negócio que eu comentei coincidência na semana passada, essa expressão, não tem um papo na língua, eu digo que é preciso, não é nesse sentido. Isso aí, essa forma de usar é arrogância, é falta de sabedoria, não é esse o caso, mas trata de uma maneira correta, saudável, bíblica mesmo, muito difícil. O resultado? Valeu a pena. Paulo passou um sufoco grande, irmãos, para fazer a carta, para esperar o resultado da carta. Valeu a pena. Ele encerra dizendo isso. Valeu a pena eu ter tido coragem, ousadia de tratar isso com vocês.
Talvez um dia você chegue e disse, valeu a pena ter tratado aquele assunto com a minha mulher, com o meu marido, com um filho que eu tenho, uma filha, com um inimigo que eu tenho, possa haver algum diálogo mínimo, com um amigo, com um irmão na igreja, com o pastor, com o seu empregado, seu patrão. Tenha ousadia de tratar o que precisa ser tratado com sabedoria de Deus. Eu quero encerrar lembrando que muitas vezes a palavra alegria apareceu nesse texto, e foi o tom. Eu disse que ia ser de fato o tom, até o título. É quase como se Paulo conseguisse encontrar alegria onde menos parecia haver, como se ele fosse, aí vem o título da pregação, teimosamente alegre. Está tudo ruim, estão falando mal de mim, os irmãos foram na onda uns dos outros, e tal, e o Tito não volta, e agora se acabou tudo, mas eu vou ter alegria, eu vou encontrar alegria. Ainda havia problemas lá em Corinto, muitos, ele ainda tinha coisa a tratar, vocês vão ver no restante da carta, mas ele deu um jeito de encontrar muita alegria no meio da tribulação. Você tem sido assim? Vou encerrar com essa pergunta. Você tem sido assim ao crente? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se você for esperar para ser feliz, alegre nesta terra, quando as suas dificuldades desaparecerem, pode sentar. E você vai esperar bem sentadinho, porque isso não vai acontecer nunca. Ou você trata de ser feliz e alegre com o que você tem hoje, agora, teimosamente feliz, ou você não vai ser feliz nunca, você vai morrer triste, frustrado, angustiado, porque nunca você vai deixar de ter tribulação de toda ordem, e a sua tribulação hoje desapareceu daqui a 2, 3 anos, mas apareceu outra, ou outras. O adolescente tem tribulações típicas dele, o adulto não tem os problemas da adolescência, mas tem problemas do adulto. O velho não tem problemas de adolescente nem de adulto, mas tem problemas do velho. Não adianta. Toda fase, todo jeito. Ser solteiro tem tribulações. Ser casado tem tribulações. Não conseguir ter filhos tem tribulações. Conseguir ter 12 filhos, tem tribulações, tem dificuldades, de todo jeito. Não ter dinheiro é uma tribulação, ter dinheiro demais é uma tribulação, de todo jeito, de maneiras diferentes, mas é. Então não espere ingenuamente ser alegre quando estiver tudo bem na sua vida, o Senhor vai ser no céu. Então seja teimosamente alegre, como Paulo é, lutando contra tribulação, peso, pressão, dificuldade, luta por fora, temores por dentro, mas encontrando um lugar de ser feliz, alegre, regozijo, como ele fala tantas vezes aqui. Alegrai-vos, às vezes, no Senhor, né? Ah, é? Como é mesmo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aliás, vocês não ouviram não? Outra vez, digo, eu vou repetir, porque vocês vão já esquecer o meu sempre, mas eu vou dizer de novo, alegrai-vos sempre no Senhor. Está lá em Filipenses 4:4. Meu irmão, minha irmã e eu próprio, nos alegremos sempre no Senhor. E você que não tem Cristo, meu amigo, amiga, todos esses assuntos de consolo, esses assuntos de ter um trabalho que Deus confiou a você, e esse assunto de receber consolo do alto, só com quem tem Cristo. Então vá aos pés dele e diga, Senhor, me receba e deixe eu crescer nessa salvação maravilhosa que vai começar agora, com arrependimento dos meus pecados, meu pedido de perdão e me entrega aos teus braços. Faça isso sem demora, porque ninguém sabe quando encerra a oportunidade que é o final da sua vida nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos dirigido no que falamos e os irmãos e amigos no que ouviram, para que possamos Te glorificar com a nossa vida e com a aplicação do que ouvimos aqui.
e aprendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.